O míope, ele não enxerga de longe. Tá. É aquela pessoa que tem dificuldade para enxergar longe. Que é aquela pessoa que fecha o olho. Não. Não. Começa agora. Não consigo ler nada. Miopia. You ready? Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, yo. Olá, meu querido míope. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou a Caroline Carmo. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou a Sassari Cando. Eu sou a Agatha. E eu sou o Roger. Sim, meus queridos, hoje temos muitas convidadas e convidadas de peso, porque hoje vamos falar sobre o melhor esporte do mundo, que é a NBA, e não por nada. E por isso convidamos especialistas sobre esse esporte, para que nem eu, nem o Roger, nem o Leandro fale alguma besteira. Então convidamos o podcast NBA das Minas. Vocês já se apresentaram, né? Já falaram os nomes, já. Mas é isso, hoje vai ser aquele podcast que falamos sobre os esportes. E esse eu vou estar presente, porque ninguém conseguiu me tirar. Viu, Leandro? Hoje eu vou estar nessa. Então, meninas, fiquem à vontade. Hoje o podcast praticamente vai ser de vocês. Ai, gente, obrigadão aí, ó, pelo convite. Que tiverem de dúvida também, né? Não é porque não sabe que não vai perguntar, tá tudo certo. A gente tá aqui pra falar sobre o melhor esporte do mundo, sim. Quem discordar tá errado. Já começou errado, né? NBA é um esporte. Tinha que ser tá errado. É verdade, né? Você é um gringuiça do cara. NBA é a liga, no caso, né? NBB tu não olha, né, malandro? É, exato. Quero ver tu olhar Flamengo e Franca. Não, o meu time saiu, que é o do Mogi. Eu torço pro Mogi, da NBB. Mas enfim, hoje então o cast vai ser sobre esporte. Pra você que não conhece, não sabe que esporte é, ó, que liga é essa do basquete, hoje a gente vai dar aqui uma introdução pra você, miope, que não só manja de futebol ou qualquer outro tipo de esporte. Hoje a gente vai dar uma introdução. Então não fuja, não saia, caso você não goste. Hoje vai ser um cast delícia, pra você conhecer e quem sabe gostar desse esporte. Fala, Roger. Mas antes de entrarmos na pauta, eu gostaria de saber das meninas como surgiu o NBA das Minas, quanto tempo faz que existe o podcast, da onde veio essa ideia. Conte um pouquinho pra nós como nasceu esse lindo podcast companheiro aí. Bom, a gente começou lá atrás, 2 anos, meninas. Fizemos 2 aninhos agora. 2 anos? 2 anos. E... 2 anos, tá? Eu acho que tem 2 anos. Não sei vocês, mas acho que tem 2 anos. Fizemos 2 anos em fevereiro, na verdade. Aí, ó, viu? É porque é recente, eu fiquei preocupada. A gente começou 2 anos atrás, né? Eu já gravava podcasts e aí sempre gravei com muitos meninos, né? E aí eu falei, poxa, ia ser massa ter um podcast sobre mulheres. Então, joguei a ideia para alguns dos meninos que gravavam podcast comigo e joguei no Twitter e na internet, foram aparecendo meninas. Na época, a Carol, ela tinha um outro projeto de basquete e a Agatha, a gente não conhecia a Agatha ainda. E aí, os anos foram passando, várias meninas entraram nisso, sempre tivemos uma formação de 6 meninas gravando, mas sempre tivemos assim um grupo e uma relação bem próxima com outras meninas que não estavam ainda à vontade para gravar. E aí, numa dessas, a gente conheceu a Agatha no meio do caminho. A Carol também se juntou a nós, porque a gente chamava a Carol para falar mais sobre basquete brasileiro, sobre WNBA, que são coisas que, por exemplo, eu não conhecia muito, mas a gente via que ela conhecia e a gente gostava de convidar. E aí, a gente tem a formação atual aí ao longo desses 2 anos, foi mais... Foi aquela procura diária, sabe? Sempre que aparece alguém muito interessante, que gosta muito, que se dedica muito e que quer fazer parte, e a gente tem um espaço, a gente se une e sempre dá muito certo, sabe? É bem legal. E, né, mulheres produzindo conteúdo sobre basquete ali diariamente, podendo falar, a gente pode falar, né, sobre basquete. Sim. A gente tem um grupo no WhatsApp maravilhoso, hoje a gente tem pelo menos aí quase 60 meninas falando sobre NBA todo dia, então é bem legal. Porra, show de bola, hein? Bastante gente. Pois é. Bacana mesmo.
A gente, aqui no Miopia, como a gente somos só homens, a gente sempre procura trazer convidadas meninas, porque a gente não tem nenhuma menina fixa na bancada, né? Então, quando a gente sugeriu a pauta do basquete, o Eli, a primeira coisa que pensou, vamos chamar o NBA das minas, porque seria legal ter meninas falando sobre o esporte, né? Porque sempre são meninos, então... Incrível. Foi bem legal o convite. Quando ele falou a ideia, aí a gente... queremos. A Agatha, esses dias mesmo, ela tava falando, gente, seria legal a gente fazer qualquer dia, né? Gravar um pouquinho, falar sobre coisas mais simples para as pessoas que de fato não conhecem. Aí vocês chamaram a gente, acho que na semana que a Agatha falou. É o destino. Olha, é o universo. Caiu como uma luva mesmo. Porque às vezes o pessoal ouve o nosso podcast e são assuntos mais específicos, né? Às vezes a gente tá falando de um time, ou enfim, do draft. Pick and roll. Exato, de pick and roll. E o pessoal, tem gente que não sabe. Muita gente acompanha há um tempo, mas se você cai lá de paraquedas nos episódios e você ainda não entende as regras, enfim, às vezes pode ficar um pouquinho complicado. Então eu tava falando disso, da gente voltar pro beabá, né? De vez em quando e dar uma aula 1 sobre algum tema mesmo. E é interessante também, porque a maioria do nosso público, ele, apesar de ele ser masculino, tinha muitas meninas que estavam nos procurando para começar a acompanhar a NBA. Muitas delas diziam assim, eu não sei nada, eu estou acompanhando vocês agora. Então essa ideia da Agatha também que calhou muito com isso, sabe? Porque o nosso podcast sempre teve o intuito de atingir o máximo de mulheres possíveis que gostam de basquete, para que elas se juntem a nós para falar também sobre isso, sabe? Então foi uma ideia muito bacana que acho que a gente vai tocar pra frente, né? Bom, eu sou um desses públicos que, quando escuta vocês, às vezes vocês estão falando, eu falo assim, mano, eu não tô entendendo nada. É muito... Tem uma hora que é muito técnico, que fulano saiu do ciclano e não sei o que, eu falo, nossa, velho. E aí, como, né, não tem o visual, né, o audiovisual é só áudio, e aí vocês falam os nomes e falam assim, caraca, elas manjam muito. E aí eu percebo que eu não manjo nada. Às vezes a gente grava uns episódios assim, mais focados um pouco, principalmente agora na off-season, a gente mistura mais assuntos. Aí quando parte do nosso público não conhece tanto como o basquete, acaba chegando até a gente. Então a gente dá uma misturada. Mas se você pegar logo um episódio que a gente tá falando sobre jogo, aí o negócio tá louco mesmo. Agora a gente fala, né, sobre racismo, sobre hip hop, a gente fala sobre várias coisas que acabam atingindo uma outra parcela de pessoas que conhecem menos e que acabam depois entendendo que é o pick and roll. Eu tenho dificuldade para entender as posições, porque, por exemplo, assim, eu acompanho muito futebol, né? Então todo jogo no futebol tem o campinho ali e mostra onde cada um joga. E na NBA não tem isso. Então, tipo, por exemplo, eu sei que o Stephen Curry é armador e que, sei lá, o Draymond Green, por exemplo, é defesa, mas eu não sei, tipo, por exemplo, se o Curry fosse para outro time, eu não sei onde é que ele ia jogar, com quem que ele pode jogar. Eu tenho um pouco de dificuldade para entender isso, assim, as posições dos jogadores, né? Na realidade, todos os jogadores, eles jogam do ataque e na defesa, né? Essa acho que é a maior diferença do futebol, talvez. Então, tem a montagem do time de um lado da quadra e a montagem do outro. Então, o Curry também é defensor e o Green também é atacante. E são 5 posições aí iniciais, né? E um é o armador, como você falou. E aí a gente tem ala, tem os pivôs, enfim. Vai mudando aí de acordo com a característica de cada um. Vocês podem falar quais são as 5 posições? Então, os armadores na posição 1, os alas na posição 2, ala armador, ala pivô e os pivôs. E aí, enfim, hoje em dia isso tá muito mais misturado, eu diria. Antes a gente tinha, por exemplo, aí os pivôs na 5, era muito fácil de você saber o que era um pivô. Vamos comparar aí com o Shaquille, o Shaq. Todo mundo sabe que ele jogava ali na 5, debaixo do garrafão e, enfim, pegava rebote, fazia cestas ali embaixo. Hoje em dia, a gente tem uma posição 5 muito mais disseminada. Hoje os pivôs saem para chutar de 3, por exemplo, né? Os armadores enterram. Então tá misturando muito as características de cada um, né? Tá ficando bem legal. Eu gosto da evolução do basquete que tá acontecendo ultimamente. O Antetokounmpo é um pivô, né? Eu considero ele um ala pivô. O Jokic é um pivô, né? O Jokic é um pivô, eu diria que o Adams do OKC é um pivô, que eles ficam mais lá embaixo. Agora, o Antetokounmpo, ele é mais versátil, então tem hora que ele chega carregando a bola, que ele arma a jogada, e ele fica no perímetro ali, então eu considero ele um ala pivô. Geralmente os pivôs são aqueles, abre aspas, pesados, os jogadores mais, tipo, eles são maiores, assim, igual você falou do Shaq, ou não?
Sim, geralmente. Geralmente são os armários, eu diria, né? Isso. É o pessoal grande que aguenta o contato físico lá embaixo, né? Porque na hora de brigar pela bola no rebote, principalmente, né? O jogador precisa ser forte. Imagina o Curry lá embaixo brigando com o Shaq. Não tem como. Então, geralmente são os maiores e mais fortes também. O Nenê, ele é um pivô dos Rockets? Sim, o Nenê é um pivô. Ah, tá. Sim, o Nenê, ele é pivô, ele tem todas as... Acho que... Porque, assim, como a NBA ela evoluiu muito, e o basquete em si, os pivôs, por exemplo, eles não estão mais tão fixos na posição que eles ficam, sabe? Que é, tipo, em cima do garrafão e embaixo do garrafão. Que a gente chamaria da linha 4 e 5. Então, você vai ver muitos pivôs, por exemplo, arremessando de 3, coisa que não acontecia antes. Os caras também armando o jogo, então... Mas o Nenê, eu diria que acho que ele é um dos únicos pivôs de formação que eu poderia dizer, meninas, assim, que vocês têm lembrança, assim. O Adams, do OKC, é um pivô bem raiz, eu diria. O Jokic também é um pivô bem legal, é um pivô passador, inclusive, que é muito difícil de ver. Mas o Jokic, ele dá uns passes incríveis, ele dá passe, parece às vezes o Kyrie Irving fazendo. Então, é incrível. NFL, na verdade, parece que ele é um quarterback. É bem legal de assistir, é um pivô diferenciado, eu diria. E aí, por exemplo, quando eles têm essas posições, né? Quando eles estão no ataque, e aí na defesa, aí cada um sabe onde é que fica pra marcar. Por exemplo, um pivô, ele tem que ficar marcando outro pivô, é mais ou menos isso? Geralmente, existem 2 tipos de marcação. E aí... Essas marcações na NBA, as 2 são permitidas, mas, por exemplo, geralmente em ligas de base, desenvolvimento, não é permitido marcar por área no começo. Então existe a marcação individual e por área. Individual, cada jogador tem um marcador específico. Por área, você é responsável por uma área da quadra. Então aí, enfim, o lado direito, o lado esquerdo, e aí quem tiver nessa posição, geralmente é o responsável aí por marcar tal pessoa. Por isso que às vezes ocorrem aí alguns mismatches, que a gente chama, né? É quando, por exemplo, um armador acaba tendo que marcar um pivô e vice-versa. Tá aí um termo que eu não sabia, mismatch. Eu sempre escutava falar, também não sabia o que era. Meninas, eu queria puxar um assunto aqui, por exemplo. São 30 times atualmente na NBA, certo? Dividido por 2 conferências, leste e oeste. Eu queria perguntar por que são sempre os mesmos times? Por que tipo, não entra mais? Ou, igual, fazendo a comparação, por que não existe um rebaixamento, uma classificação? É sempre os mesmos times todos os anos? Então, a gente estava até discutindo isso, né? Porque não tem uma coisa assim, não tem um dossiê da NBA, olha, não tem rebaixamento por isso, né? Mas tem muitas pessoas que falam bastante, que deveria ter, que talvez colocar times nas cidades que, por exemplo, hoje não tem time, por exemplo, você tem a Seattle, né? Que o pessoal fica muito triste que não tem mais um time lá. Então seria uma forma de ter times nessas cidades menores e aí dividir a NBA em 2 praticamente, né? Sei lá, hoje em dia tem 30 times, você colocaria 40 e divide 20, por exemplo, em 2 divisões. Só que aí envolve várias outras coisas, né? Como, por exemplo, o dinheiro. Claro, né? O dinheiro, lógico, porque assim, por exemplo, você pega um jogo do Suns, num jogo 50, entre Suns e, sei lá, Knicks, nenhum dos 2 concorrendo a nada, e no meio da temporada o jogo provavelmente não vai ser bom. NBA é uma surpresa, tá, gente? Então, pra quem tá aí e nunca assistiu, às vezes você pega um jogo desse que parece ser fraquinho e acaba um jogão, mas geralmente é um jogo fraquinho se os 2 times estão numa posição ruim. E aí já não tem muita audiência, não tem muita estrela em quadra. E aí as emissoras que têm um contrato absurdo com a NBA perdem dinheiro por causa de audiência. Enfim, todo mundo perde dinheiro. Então se você divide, e mesmo assim, você ainda tem algumas estrelas, tem algum atrativo. E aí se você divide em 2 divisões, podem ser que as estrelas não queiram jogar na segunda divisão. E aí, quando eles deixam as estrelas fora, o que a gente chama de All-Star, né, de partidas, tem gente que deixa de ir, tem gente que deixa de ir ao estádio, tem gente que deixa de assistir um jogo e eles perdem dinheiro com isso. E todo ano eles tentam dar um jeito de barrar os times, de deixar essa galera descansando no fim da temporada. Então imagina com 2 divisões.
Então, esses times menores, além deles não terem, né, tanta audiência assim, eles acabariam ficando menores ainda, as estrelas não iriam querer jogar lá, e aí não ia ter audiência, enfim, acho que iam gerar mais gastos do que lucro, né? Mais ou menos isso. Um outro ponto também que dá pra mencionar, inclusive a gente vai falar depois, dá pra entrar mais nesse assunto, é o draft, né? O draft é a loteria que seleciona os jogadores, enfim, os novos jogadores aí pra entrar na NBA. Você pensa numa configuração com duas ligas, né? A primeira e segunda aí, desse sentido, ninguém no draft ia querer ir para os times mais fracos, né? Assim, no sentido da segunda divisão. Já acontece dos primeiros jogadores serem colocados nos times que foram pior na temporada, mas ir para uma segunda divisão não seria interessante para um jogador que foi estrela na universidade, por exemplo. Entendi. Então, a gente esbarra em um monte de coisa nessa questão. E o draft é como se fosse... a gente vai falar mais à frente, mas ele já é um divisor, assim, uma ajudinha, uma forma de sustentar esses 30 times. Por exemplo, antes dos playoffs, que a gente vai falar daqui a pouco, os times que ficaram, vamos supor, na tabela lá embaixo, seria o Chicago Bulls, não é isso? Um dos. Ou Cavaliers e tal. E aí, por exemplo, se esses times fossem rebaixados e aí houvesse uma proposta para algum All-Star para eles não iriam justamente por isso, né? Não que não iriam, às vezes, inclusive, acho que alguém falou que torce pro Knicks, né? Eu tô esperando que vá pelo menos um All-Star essa temporada. Mas isso tem muito a ver também com o que o jogador tá esperando pra ele, né? O Durant saiu do OKC, por exemplo, foi pro Warriors com o intuito de ganhar título. Mas tem muito jogador que é All-Star que tem o intuito de ser, por exemplo, o principal jogador do time, talvez o único, né, que seja um All-Star e acaba levando o time nas costas e consagrando. O próprio LeBron, né? Ele tinha saído do Cavs, foi para Miami e ele prometeu, quando ele saiu do Cavs, que ele voltaria para Cleveland ganhar um título para a cidade. Então, tem muito essa questão pessoal também. Exato. Um exemplo disso também, que a gente pode citar também do Cleveland, é o próprio Kyrie Irving, né? Que ele saiu do Cleveland para ir para o Boston Celtics com o intuito de ser a estrela do Boston Celtics. E não que o Celtics não tenha All-Star, mas ele foi mesmo com o intuito de dizer, eu vou ser o cara da franquia. Não deu muito certo essa temporada, né? Mas foi isso que ele fez. Muitos jogadores, eles costumam fazer isso. Ainda tem um time que é em Toronto, né? Que é no Canadá. Então são 29 times nos Estados Unidos e um em Toronto. E aí, por exemplo, a gente tem um exemplo de um dos melhores jogadores da atualidade, que é o Kawhi Leonard, que a Agatha estava falando, ele é o cara que é maravilhoso dos dois lados da quadra. E ele teve toda uma discussão, porque ele jogava no Spurs, né? O time, né, que construiu ele nos Estados Unidos. E aí, no momento que ele foi, não dava mais para ficar nesse time, porque as coisas já não estavam mais funcionando para ele, ele foi trocado, né? E aí, nessa troca, ele acabou indo parar em Toronto. E todo mundo, apesar dele estar fazendo uma temporada incrível lá em Toronto, ainda tem dúvidas se ele vai ficar lá, porque pode ser que ele prefira vir jogar nos Estados Unidos num time, por exemplo, em Los Angeles, por exemplo, Lakers, por exemplo, um time maior, sabe? Do que Toronto. Lakers maior do que Toronto. Ai, sabia. Eu lembro que quando ele foi trocado, ele queria ir pro Lakers, se eu não me engano, e o Greg Popovich, óbvio, não quis, né, dar o melhor jogador dele para um adversário direto. E ele foi pro Toronto e ele tava ameaçando nem jogar. Ele tava ameaçando nem entrar em quadra caso ficasse no Toronto, né? Mas por algum motivo ele fez as pazes e acabou jogando e levou o Toronto ainda pra final. E não se sabe nem se ele sai de Toronto, mas é capaz, apesar de tá tudo dando certo, é capaz dele sair ainda só pra ir jogar em Los Angeles ou, sei lá, em outra cidade. Eu queria só abrir um adendo aqui, gente. Duas coisas. Primeiro que o Kawhi Leonard, ele acabou se tornando tão confortável em Toronto, que eu não sei se vocês viram, ele sorriu nas coletivas. E quem acompanha ele sabe que o Kawhi não sorri. Cara, o sorriso dele foi assustador, assim, mas ele sorriu. E todo mundo ficou, olha só. E o segundo adendo que eu quero fazer é que não se preocupem se a Sabrina enfiar o Lakers o tempo todo no podcast, porque ela vai fazer isso. Era só isso. É porque caso alguém aí não tenha time ainda, a gente já começa a trabalhar. É isso, entendeu? A pessoa vai escutar o podcast, nunca escutou sobre NBA. Ela vai escutar NBA e Lakers. Mas por que a pessoa quer sofrer assim? Tá bom, gente, é isso. Não sofre, torcedor do Lakers não sofre, gente. Isso não existe. A Sabrina tá draftando torcedores, é isso.
É isso, ela vive fazendo isso, gente. Ela vive draftando. Olha, nos nossos podcasts é engraçado, porque tipo, a gente chama convidado. Por exemplo, a gente vai falar sobre a NBA e o que foi que aconteceu no ano de 1975 na NBA. O Lakers nem passou perto dos playoffs, diga-se de passagem. Ela vai colocar o Lakers. Do nada, ela vai lá e gritar, Lakers, Sabrina, pare. Assim, não tem nada a ver com Lakers, mas é isso. Por isso que a torcida do Lakers é a maior do mundo, gente. Deus. Eu queria fazer uma pergunta. Eu vejo que na NBA, não sei se acontece isso mesmo, que os All-Star, eles têm preferência por jogar nos grandes centros. Tipo, o Knicks pode estar ruim e pode ter um time numa cidade que seja ruim, tipo o Toronto, que tá muito bem o time, mas às vezes preferem ir pro Knicks só porque é em Nova York. Acontece bastante isso, né? Ou foi impressão minha? Eu acho que nesse sentido de All-Star não é necessariamente por causa da cidade, mas sim do fato do cara ser o nome da equipe, sabe? Porque eu acho que essa é a grande sacada, sabe? Não importa se é o Knicks ou o Suns e tal, eu acho que isso é uma coisa muito minha, não sei se as meninas concordam, mas eu acho que a questão toda não é nem o grande centro, com exceção do LeBron, né? Porque assim, a gente sabe que ele já tá virando estrelinha lá em Los Angeles, mas isso não vem ao caso agora. Mas acho que a grande questão mesmo é o jogador, ele ser o grande nome da equipe, não necessariamente onde ele estará, sabe? Eu acho, Carol, eu concordo, eu acho que tem caras que fazem isso, eu acredito que tem a All-Star que faz isso, mas eu também vejo o outro lado, eu acho que não tem só essas, depende, né? Seria, por exemplo, o LeBron, ele foi não só por carreira, então apesar dele não ter chegado nem aos playoffs como jogador, ele já tá chegando numa fase da carreira dele que ele tem que pensar além, né? Então ele tem que pensar em negócios, na família dele. Então onde é melhor para os filhos dele desenvolverem alguma coisa dentro da área que eles querem, por exemplo. Então eu consideraria também a escolha deles baseada em família e negócios mesmo. Então eu vejo como depende do momento do jogador, eu acho. Se ele quer, naquele momento, construir algo dentro do esporte, ele vai fazer isso que a Carol falou. E se ele já tiver meio que conquistado o que ele queria, ele vai começar a olhar para outras coisas. E aí vai delimitar para onde ele quer ir por causa disso. E vocês acham que o Kevin Durant pode fazer isso na próxima temporada? De sair do... Boato que ele vai pro Knicks, hein? Então, porque ele tá no Golden State, mas apesar de ser um ótimo, excelente jogador, eu gosto bastante do jogo dele. Entre muitas aspas, ele pode ser considerado dispensável, vamos dizer assim. O Golden State está jogando as finais de conferência sem ele, ou jogou alguns jogos sem ele, e ainda assim não teve nenhum menor efeito, entendeu? E aí o que reza além disso de que vocês falam de... ele sai para ser a estrela de outro time. Então vocês acham que o Durant pode fazer isso na próxima temporada? Provavelmente. A gente já aprendeu que ele não é leal a time nenhum, né? Vamos começar por aí. Eita! Mas ele não saiu do OKC para ser campeão? Agora, então, esse é o problema. É que, o que acontece? Quando os jogadores são draftados, geralmente o que rola é uma sensação de pertencimento. Acaba sendo a casa do jogador, eu diria. O Curry, o Warriors. E aí, enfim, diversos jogadores que crescem em um time. E o Durant, aconteceu isso com o Durant. O Durant, na realidade, foi draftado pelo Seattle Supersonics, que era um time lá de Seattle. E aí esse time, essa franquia, foi para Oklahoma e virou o OKC de hoje, né? E enfim, o Durant jogou por lá. Poderia ter continuado como Seattle, mas... E era muito mais legal, né? Vamos combinar. Eu gosto. O escudo era muito mais legal, as cores, tudo. Saudades dos Supersonics. Os anos vão se passando e meu time vai afundando. E eu acho que a vergonha seria menor, né, gente? Enfim, aí ele ficou lá um tempão e um belo dia decidiu sair e ganhar um anel. Só que para muitos jogadores o anel não é eu não diria que não é a coisa mais importante, porque todo mundo quer ganhar um anel, isso é óbvio. Mas talvez seja mais legal e especial ganhar um anel pelo time que te draftou, sabe? Pelo lugar que te acolheu, enfim. E foi o que o Curry fez. O Curry chegou no Warriors, que não era nada do que a gente vê hoje. Ele demorou, ele criou uma solidez dentro do time, e o time é hoje, depois de fruto de muito trabalho. Então é bem legal de ver essa evolução. E o Durant infelizmente não faz parte de nada disso. Que bom que você tocou nisso, Agatha. Eu não quero defender o time, já defendi.
Mas é aquela coisa, as pessoas elas falam muito do Warriors, o Warriors montou panelinha, isso, aquilo, outro. Mas eu acho que um ponto muito importante sobre o Warriors que muita gente esquece é que os maiores jogadores do time, eles foram draftados no time, sabe? O Curry foi draft, o Klay Thompson foi draft, eu acho que o Draymond Green foi draft. O Draymond Green foi draft. Então, tipo, o pilar do Golden State, que são esses 3 jogadores antes da entrada do Kevin Durant, eles vieram através do draft, né? Então, tipo, o Kevin Durant, ele só foi pro time pra dizer assim, olha, eu sei que vocês podem ser campeão comigo ou não, comigo ou semigo. Daí ele vai lá e diz, então vocês vão ser campeões comigo. Então eu acho que foi essa grande sacada dele. E tipo, ele poderia ter ido pra qualquer time. Eu acho que ele poderia ter ido pra qualquer time da NBA, que ele faria um trabalho sensacional, como vocês falaram. Kevin Durant é um dos melhores jogadores da atualidade, sabe? Não tem, é inquestionável o que aquele cara consegue fazer. E é inquestionável o que ele continua fazendo, sabe? Tipo, ele tá bem ele é bom no ataque, ele é bom na defesa. Então, ele poderia ter ido para qualquer time. Então, acho que essa é a maior birra que a galera tem com o Kevin, porque ele resolveu ir pro time que ele sabia que ele iria ser campeão, né? E foi uma das coisas que eu fiquei muito puta da vida, desculpa o palavrão, gente. Eu gosto do Warriors, né? Mas eu fiquei muito irritada quando ele foi pro time, que eu fiz, o que é que esse cara vai fazer no time, minha gente? Ele poderia ir pra qualquer lugar, poderia ele escolheu o caminho fácil, né? Poderia manter o equilíbrio da liga, né? Poderia manter o equilíbrio da liga, exato. E isso vem muito de uma coisa que um colega meu, e a gente estava debatendo sobre o Spurs, e daí ele chegou pra mim e fez assim, olha, se você perceber, os times da NBA não enfraqueceram, mas o Warriors ficou muito forte, né? E isso meio que enfraqueceu a liga, de uma maneira geral, sabe? Porque se você vai comparar todos os outros times hoje com o Golden State Warriors, são times que você olha assim, tá, são times que conseguem vencer 2, 3 jogos, mas que se for bater de frente por exemplo, nos playoffs, não consegue, como aconteceu com o Houston Rockets, que era um time que muita gente acreditava que o Houston Rockets era o time que iria derrubar o Warriors. E aconteceu o que aconteceu. Ô, Carol, você tava falando do draft. O que é o draft? Pra quem não conhece. Isso, familiarizado, obrigado. Ok. O draft, digamos que é a porta de entrada pra NBA, né? Então, é tipo um sistema de escolhas em que os times que tiveram as piores colocações na temporada, né? E eles escolhem os jogadores do college, né? Antes da gente entender o draft, a gente tem que entender que para um jogador ele ser elegível para o draft, ele precisa ter pelo menos concluído 1 ano da faculdade, né? Ele ter tido jogado 1 ano na NCAA, que é a liga da universitária americana, né? E aí para ele ser apto a entrar no draft. E ele também tem a escolha se ele já quer ir no primeiro ano ou não. Ele quem? O jogador? E aí, o jogador, isso. Se ele não quiser, por exemplo, eu não quero ir para o draft agora porque eu quero ajudar a minha universidade a conquistar mais um título, tudo bem, ele pode fazer isso. Isso para jogadores americanos, né? Para jogadores estrangeiros, tem um período em que eles podem se inscrever no draft. Né? E aí eles passam por todo esse processo de olheiros, de treinos com as equipes e tal, e aí eles começam a se tornar elegíveis. Mas eu acho que, se não me falha a memória, eles precisam ter, acho que a partir de 18, 19 anos para isso. Meninas, me corrijam se eu estiver errada, ok? E depois disso, o draft, aqui os 4 times, né? Uma coisa, a gente também tem que explicar como é que esses times eles conseguem essas escolhas, que a gente chama de picks. Tem uma loteria antes, né? Então, tipo, esses times, eles participam de um sorteio e aí, primeira escolha vai para tal time. Esse ano, o New Orleans Pelicans conseguiu a primeira escolha. Eu tava sonhando com o Zion no Knicks. Todos estamos. Eu sonhei com Zion, DeAndre Jordan e Kevin Durant e acordei sem nada. Eu já sabia, mas o meu Lakers tem que respeitar. A gente não tinha campanha nem pra, sei lá, a gente ia pra posição do Suns e a gente ficou no top 4. Nossa, me respeita.
Cara, então. A gente perdeu tudo isso e vamos ter alguma coisa bem maravilhosa vindo a caminho graças a esse draft. É isso. Tirando que o draft, ele é moeda, é ouro, tá, gente? O valor do draft na NBA é uma coisa absurda, porque essas piques altas, elas podem virar, essas escolhas altas, elas podem virar trocas por jogadores All-Star, elas podem virar trocas para outros anos. Então, a maior moeda de pechincha, eu acho, na NBA atual, é as escolhas de draft. Então, a galera negocia mesmo, assim, e dá muito bom. São as melhores trocas envolvendo... Tirando quando você é o LeBron James e você quer trocar Exato. até o estádio do seu time pra conseguir o Anthony Davis. Se você não tiver escolha de draft, você não consegue uma troca, nem sequer propor uma Sim. troca dessa, entendeu? Gente, eu não sei Tem se que vocês mandar ficaram um de sabendo. todas as piques. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas a Sabrina também foi inclusa nesse pacote. Que a gente deixou em off. Ela foi inclusa nesse pacote. Vocês mencionaram o LeBron, Por quê? até lembrei de uma questão. A Carol falou, né, que os jogadores vão pra universidade. O LeBron é uma exceção, Ele pulou, aí, né? talvez uma das poucas. Ele não fez universidade, ele foi draftado direto do ensino médio. Assim, desde lá ele já era bem, bem assim, fora da curva, eu diria. Eu acho que é porque também, na época que o LeBron James ele entrou no draft da NBA, tinha uma regra que tipo, o jogador não precisava jogar universitário para isso. Ele já podia Até ser 2006. draftado, até 2006, né? Ele já podia ser draftado no ensino médio. O high school é muito, muito poderoso. Então, esses caras eles já são observados desde guris. A gente começou a ver o Zion, por exemplo, na temporada passada já, porque ele estava no último ano do high school, que é o ensino médio, e a galera já estava de olho nele. Então, tipo, ele já estava... Todo mundo já estava vendo o hype nele, né? E aí ele foi pra NCAA e fez umas coisas assim que a gente fica se perguntando como é que isso acontece, mas tá aí. Então, como eu ia dizendo, os times, assim, quando eles... Por exemplo, o Zion, ele já foi para New Orleans, ele já começou a treinar com o Pelicans, porque aí eles vão analisando o jogador para saber se eles vão realmente fazer aquela escolha. E a partir daí é que ter o evento no dia, um evento muito legal, o evento em que todos os jogadores eles estão lá, todos os meninos que são elegíveis para o draft, eles estão lá. E aí sim eles começam a fazer as escolhas. Então, é basicamente assim meio que funciona o draft da NBA. E como a Sabrina bem colocou, o draft é moeda de troca, sabe? A gente tem um exemplo de um time que conseguiu se reconstruir dessa forma, que é o Philadelphia, que o Philadelphia pegou várias picks, eu acho que é a única pick, mas tem uma maldição, diga-se de passagem, porque todas as picks que o Philadelphia pegava se machucavam. Temporada retrasada foi o Ben Simmons, essa temporada foi o Markelle Fultz, e aí teve o Embiid também, que no primeiro ano também se machucou. Mas eu acho que o Philadelphia é um exemplo muito bom de como as picks elas são realmente valiosas. Principalmente para equipes como, por exemplo, o Knicks, como o Suns, que estão em processos de reconstrução, sabe? Eles começam a trabalhar com os caras ali, formando o time de acordo com aqueles caras, com os caras que vieram do draft. E aí vai montando o time para começar a dar certo. Acho que um bom exemplo é o Nuggets, né? Do Doncic, que tá destruindo tudo. E agora foi draft, né? Pick 3, né? O Dallas. Calma, o Nuggets. Não. O Dallas. O Dallas. O Nuggets. O Jokic é do Nuggets. Do Nuggets. O Doncic que é Isso, eu sempre confundo porque é os dois hits no final e... Ele foi a burrada do Phoenix Suns, na verdade, né? Que o Lucas Nepopop não ouça esse podcast, mas eu acho que ele vai entender. Foi uma burrada do Phoenix Suns. Né? Porque... esse ano o Suns ficou em 6º lugar, foi castigo e foi pouco. Eu achei pouquíssimo, achei merecido, porque você deixar passar... Não que o Ailton não seja um cara muito bom, mas tipo, você deixou passar um cara que foi MVP em tudo que disputou na Europa. Por que na NBA seria diferente? Aí esse cara, ele foi a 3ª escolha do draft. Entra nesse ponto também. O draft, ele sempre foi muito conservador com relação aos jogadores estrangeiros. Então, geralmente, os times que pegam as primeiras picks, principalmente a primeira, né, não escolhem jogadores de fora dos Estados Unidos. O que pode também ter sido um motivo aí, enfim, além da burrice, pro Suns não ter pego o Luka, né?
Deixa eu perguntar, então cada time tem uma pick? É isso? É assim que se fala? Não é necessariamente. Uma rodada pick por seria. rodada. Não necessariamente. São 2 rodadas, mas Pode ser que um time tenha várias... Por exemplo, pode ser que um time tenha 2, 3 escolhas numa mesma rodada, porque entra naquilo que a gente falou, sabe? É moeda de troca. Então, geralmente, eles estão trocando jogadores e aí dizem, eu quero uma pique protegida em 2020, outra em 2022, outra eu quero... E aí acontece. E também acontece as trocas no momento do draft. Então, tipo, um jogador vai lá pro draft achando que vai para um time e ele acaba caindo em outro, porque teve a negociação toda. Um pouco antes da escolha. Um pouco antes da escolha. Temos um exemplo pra citar dessa troca antes da escolha, assim, feita na hora? Nossa, ano passado foram várias, né? A do Dallas mesmo, a do Dallas. Porque ele foi draftado pelo Hawks, e aí ele foi trocado pro Dallas pelo Trae Young. Isso. Então, foi essa troca. Ou seja, era assim, ó. O primeiro time não escolheu, que era o Suns. Aí o Hawks, que era o segundo, o escolheu e trocou com o Dallas. Foi isso que aconteceu. Entendi. É um pouquinho confuso quando a gente tá explicando assim, mas na hora fica um pouco mais confuso, mas depois a gente entende. Aí vocês perguntam, por que tá trocando? Aí, por exemplo, o cara trocou, ele desceu uma posição só no draft. Tipo, ele falou assim, eu não quero a segunda escolha, eu te dou a segunda escolha pela terceira, mas aí você me dá a sua... essa escolha de agora, mais a sua do ano que vem, se ela for um top 5, por exemplo, dentre as 5 primeiras, ou então dentre as 10 primeiras. E aí esse time já não vai ter essa escolha do ano que vem se ele ficar entre as 10 primeiras escolhas. O jogador tem voz ativa ou não? É o time que manda? Eu quero trocar você por tal, ou não? Os calouros geralmente são bem fracos nessa questão. O que importa bastante é se ele já é uma estrela, né? E aí dá pra dar um exemplo, ou se, enfim, o pai deles pode ser meio louco. Aí voltamos para o Lakers. O Lonzo Ball. Exato. Gente, vocês viram... Vendo? Vocês estão vendo o que tá não acontecendo fui no eu, podcast, né? Vocês estão vendo o que tá acontecendo. Enfim, os Ball, todos eles, né? E o Lavar sempre foi muito enfático quanto à questão do filho dele ir para o Lakers. E ele fez toda a propaganda, e ele vai em talk show, e vai em programa de TV, enfim, um monte de lugar. Chato então, do caralho. Exato, ele é insuportável. Demais. Nem o filho aguenta mais. Até o filho já chutou ele. Ele tava vocês aqui tentando ser bom no time, time, tentando fazer alguma coisa, e o pai dele falando que ele vai ser o melhor da história. O coitado já começa lá embaixo, né? Não tem nem o que fazer. Ai, gente, o Lonzo não é tão ruim assim. Não, o Lonzo ele não é faz ruim, umas coisinhas cara. legais. Ele O Lonzo, faz umas ele é coisinhas meio legais ruim. na defesa. Não, ele é um bom passador também. Ele é um excelente não- passador, sim. Ele não é muito bom. Esse garoto tem isso também, tá? O draft pode ser decepcionante, porque das últimas primeiras escolhas, poucos jogadores vingaram. Então, por exemplo, o Doncic foi um cara que vingou, teria vingado principalmente se fosse primeira escolha, e não foi. Mas pouquíssimos. A gente todo draft assim, tem draft que você não lembra nem quem foi a primeira escolha. Os caras se matam, trocam, perde um monte de jogador e pega um jogador péssimo. E como é que funciona quando tem uma estrela que quer sair? Por exemplo, no meio do ano nós tivemos o Anthony Davis, né? Que ele pediu pra ser trocado pelo Pelicans. Só que daí ninguém pegou ele. Não sei se porque o pessoal não tinha troca pra fazer. Como é que funciona isso? Então, depende assim, o jogador ele impõe a sua vontade, ele não impõe nada. O LeBron acho que é a única pessoa que tá... Ele expressa o desejo. Isso, ele expressa seus desejos ali de mudar de time e às vezes expressa seus desejos de ir pra cidade X. Só que assim, se o time não quiser trocar ele, não troca, não tem o que fazer. E é o que aconteceu com o Anthony Davis, por exemplo. A agência dele queria também que ele fosse pro Lakers por conta de coisa de agência, que tem muita treta também, muita panelinha. E aí, então, seria interessante para eles que ele fosse pro Lakers. E aí, o Pelicans não aceitou. E o Pelicans, o front office, a diretoria do Pelicans, fala que ele não vai pro Lakers porque não vai ponto final. Então, até porque o Lakers ficaria muito forte, então vários times evitam mandar jogadores fazer trocas fazer trocas na mesma conferência, mandando jogadores muito fortes para um time que talvez já tenha outro jogador muito forte, por questão de equilíbrio, e que são apenas 8 vagas lá nos playoffs. Se você deixa um time muito forte por causa de uma troca sua,
aí você se lascou também. Então, tem isso. O time pode decidir não trocar, assim como o time pode não receber ofertas boas o suficientes por aquele jogador. E para ele não é rentável. Aí o jogador tem duas opções: jogar mal de propósito para fazer birra, mas aí ele pode se queimar também, porque o dinheiro dele, a contratação, quanto melhor ele joga, melhor o salário dele, melhor mais ele pode impor o máximo quando ele vai para um outro time, ou até porque tem contratos. Então ele pode esperar ali, jogar o que ele tem que jogar até o contrato dele acabar, e quando o contrato acaba, aí sim o time não tem mais nenhum poder sobre ele. Aí ele vai pra onde ele quiser. Quando ele expressa esse desejo de sair, isso é antes do contrato dele acabar? É isso? Pode acontecer. Tem jogador que fica mudo até o fim do contrato. Pra você, o jogador, nossa, vou morar nesse time. O contrato acaba, ele não pensa nem na proposta que o time original dele deu. Ele vai direto pra Que outro. foi o Kevin Durant, né? Não foi o caso? Ô, Agatha, o Kevin Durant saiu assim? Eu não lembro. Olha... Ai, gente, que sofrimento. Vamos lá. Acho que o pior problema da questão do Durant foi que ele saiu e a gente ainda não ganhou nada, né? Porque quando ele acabou o contrato dele, ele ficou free agent e não foi nem troca. Ele simplesmente falou: tchau, estou indo embora, sabe? Pra maioria, todo mundo, eu acho que por isso que existe o rancor. As pessoas ainda choram e sentem raiva. E o Durant pisa na quadra de Oklahoma e ainda é vaiado. Foi porque foi muito repentino. A gente não esperava, sinceramente falando assim. É um jogador que ele era equivalente pro que o Curry é pro Warriors, sabe? Era o principal jogador do Oklahoma. Era um cara que a gente não esperava que fosse fazer isso. Então, quando aconteceu, todo mundo ficou bem surpreso. E acho que até hoje é por isso que ele não é bem-vindo na quadra, eu diria. Por isso que quando o jogador se expressa antes do contrato acabar, o time pelo menos consegue pensar: não, ele não vai querer renovar com a gente, então esse dinheiro pode ser gasto pra gente renovar com outro jogador que a gente consiga numa troca com ele. Então você dá mais oportunidade para as equipes se organizarem logo. Eu não vejo você expressar um outro local enquanto você tá no time como algo ruim por isso. Bem melhor do que fazer isso que o A torcida já vai aceitando também, né? Não pega de surpresa, acho que é melhor, né? E ainda falando sobre as trocas, na verdade, alguns jogadores são pegos de surpresa, né? Porque a gente tem que ver que existe essa parte de que tipo, o jogador expressar que quer sair, e também existe aquela coisa que acontece que tipo, ninguém esperava nem o próprio jogador. E isso aconteceu muito nessa temporada, quando estava terminando a Free Agents, e também aconteceu, por exemplo, na temporada passada a gente tem um exemplo muito foda, desculpa de novo palavreado, mas é porque não tem uma palavra para definir isso, que foi o que aconteceu com o Isaiah Thomas, que ele jogou, assim, ele deu literalmente a alma pro Celtics na temporada passada. Ele jogou, tipo, a irmã dele morreu num acidente de carro, e aí no outro dia ele tava na quadra jogando. Ele jogou com uma lesão muito séria no quadril, que inclusive ele não jogou essa temporada pra recuperar disso, né? E aí, do nada, o cara foi trocado pelo Cleveland Cavaliers, pelo Irving. Tipo, do nada. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. A gente tava, sei lá, na internet. Era. E ele esperava. Trocar. Foi na trade deadline, eu acho. Foi na trade deadline. E aí, tipo, estourou. A Isaiah Thomas fora do Celtics vai pro Cavs e o Kyrie Irving vai pro Celtics. E todo mundo ficou: quê? O que o Danny Ainge tá fazendo? Meu Deus do céu, porque o cara deu... Ele literalmente... Quem viu a série do Celtics na temporada passada nos playoffs, viu o quanto o Isaiah Thomas é gigante. Ele jogou demais mesmo. Gigante. E tipo, ele foi sensacional. E de repente o time simplesmente disse: então, seus serviços não são mais necessários para nós. Agora queremos o Kyrie Irving. Um documentário no YouTube, o Isaiah, que inclusive mostra o momento que ele descobre, porque ele também não sabia. E ele fica bem surpreso. Depois eu vou procurar o Davi e falo pra vocês aí, enfim, nessa questão. Mas é bem legal, que mostra um pouco da história dele nesse sentido. E no jogo que a irmã dele morreu, que foi um jogo depois do acidente, ele fez mais de 50 pontos, se eu não me engano. Então, ele foi um jogador determinante para o Celtics naquela temporada, né? Na retrasada, né? Se eu não me engano.
Enfim, e eu fico meio triste de ver onde ele tá agora, sabe? Um cara que era o principal jogador do time, hoje é banco do Nuggets, enfim. Tá se recuperando, tá, mas eu acho difícil ele voltar no mesmo nível que era antes lá no Celtics, por N motivo. E nesse caso também, como eu tava falando do draft, eles também não têm, digamos, essa voz ativa, né? Eles apenas têm que seguir o que o time mandar eles irem. É mais ou menos isso. É moeda de troca, né? Não... Sim, aconteceu essa temporada também, que foi o Kawhi e o DeRozan, né? O DeRozan tava lá no Raptors há muito tempo. Ele foi draftado pelo Raptors e também foi a mesma coisa, pego de surpresa e ele ficou bem bravo. Ele fez uns posts no Instagram quando aconteceu. Enfim, às vezes da diretoria trocar o principal jogador, o jogador que é fiel ao time, para um outro para conseguir uma nova peça. Dessa vez funcionou. Com o Celtics não deu muito certo. Vamos falar de playoff? Bom, atualmente estamos no metade? Não sei. Estamos nas semifinais aí. Final de conferência. E eu queria fazer duas perguntas. Qual é... Assim, a gente sabe quanto o playoff é importante, mas isso define alguma coisa, digamos, na importância do time, se ele fica mais valioso, se ele na próxima temporada ele ganha alguma vantagem, ou quem fica de fora dos playoffs. Se tem, acho que comentaram do draft, se tem alguma preferência, mais ou menos isso. Vamos lá, primeiro o que é os playoffs, né? Vamos lá, começando. Vamos lá. Existem 30 times, vamos começar pelo geral, né? Existem 30 times divididos em duas conferências, a leste e a oeste, 15 times em cada conferência. Desses 15 times, 8 de cada conferência se classificam para o playoff. E aí existe o matchup, né? Que são a junção de quem vai jogar com quem. O primeiro joga com o oitavo, o segundo joga com o sétimo e por aí vai. Então é um sistema para que no melhor cenário, o primeiro jogue contra o segundo na final, né? Para ter um jogo bem parelho ali na final. Então é bem bacana. E aí quem ganha de cada conferência faz a final nacional, que aí são os vencedores das respectivas conferências. E aí é basicamente isso. Os jogos são melhores de 7, então você tem que ganhar pelo menos 4 jogos para passar. Tem muito jogo que acaba 4-0, 4-2, enfim. Mas a gente gosta quando chega no jogo 7, né? Que foi o que aconteceu, inclusive, semana passada com o Toronto, naquela bola incrível do Kawhi. E o do Nuggets e Blazers também, que foi uma série maravilhosa. Foi o jogo 7. A gente teve 2 jogos 7 no mesmo dia, né? Foi delícia. E o do Lillard também não foi no jogo 7? Aquela cesta de 3? Não. Não. Essa foi Essa foi a que ele eliminou o OKC na primeira rodada. Na primeira rodada. Foi 4-1. E que, inclusive, as pessoas colocaram no bolão que ia de 4-3, assim, pro OKC, né? E não aconteceu. E aí, quanto à outra pergunta, se atrapalha alguma coisa no draft, não. Porque, assim, a colocação em si, como a Agatha falou, dos 15 colocados em cada conferência, é o que vai definir as possibilidades no draft. Porque o draft ele foi alterado recentemente também. Então, a nova ordem do draft começou a valer esse ano, as novas regras, que diminuem um pouco as diferenças dos times para evitar que eles fiquem perdendo de propósito para ter uma boa colocação no draft, já que eles já sabem que não vão para os playoffs. Então, a única coisa que interfere é na colocação como todo. Então, dentre os 30, né, você vai definindo... Então, para você, se você não ir para os playoffs, se você ficar meio banho-maria ali também, talvez não seja tão bom para o draft. Então, ou você vai para os playoffs ou você vai bem mal. Mas agora, o Suns provou que ir bem mal com as novas regras do draft também não é mais suficiente. Ai, gente, coitado. Essa questão que a Sabrina falou, que as regras do draft mudaram esse ano, justamente para evitar que times eles comecem a perder de propósito, porque ela o famoso tanque, né? Exato. O famoso tanque. A gente tem um episódio, acho que na temporada passada do podcast, a gente gravou um episódio justamente sobre isso, falando sobre a questão do tanque, porque tem muito time que faz isso assim, propositalmente, porque eles sabiam que naquelas regras, quanto pior ele fosse, maior seria a chance dele entrar no draft
na lottery do draft e pegar uma pick muito boa, sabe? É como o que aconteceu com o Suns, por exemplo, que foi o pior time da liga na temporada passada e acabou pegando a first pick nessa temporada, nesse draft. Então, tipo, muitos times eles fazem isso. Muitos times eles não fazem nem de propósito, sabe? Que é aquilo que a gente chama de tanking situacional, que é tipo, o time vai indo, aí de repente vê que não tem condições de fazer nada, então eles dizem, vamos perder aqui. Já o Lakers esse ano. O Lakers esse ano, exato. E tem outros times não, tem outros times que de fato eles perdem de propósito, eles estão nem aí pro jogo, desmotiva muita gente, porque muitos desses times têm All-Star, né? E aí você vê um time totalmente desmotivado, porque a diretoria já disse, a gente vai perder porque a gente quer entrar no draft com uma boa posição, aí a gente já chama do tanque proposital, diga-se de passagem, que os caras já começam a temporada focado no draft e não no tanque. E não nos playoffs. Para essas equipes, não passar para os playoffs é até mais interessante do que ir, sabe? Porque elas têm a oportunidade de fazer aquela reconstruçãozinha que eu falei através das picks que eles poderiam pegar no draft. Esse ano aconteceu bem menos por causa da temporada, né? Quer dizer, por causa da mudança no draft. Mas temporada passada era um negócio que a gente já sabia, pô, que os times eles iam pra quadra. Tinha jogo que era jogo de time contra time tancando e a gente ficava vendo os dois tentando perder e você ganhava quem perdia o jogo. Era isso. Era engraçado. Era engraçado, porque eles faziam um esforço sobrenatural pra perder o jogo. E as duas equipes fazendo a mesma coisa. Era tipo, gente, o que é que tá acontecendo? Esse ano já não teve mais tanto isso. Esse ano já foi um pouco mais legal de acompanhar. Eu queria saber de vocês, tipo assim, eu torço pro Knicks, que é um time que faz muitos anos que não chega nem em playoffs e vai demorar a se reconstruir, ser um time... Uma bagunça. Uma bagunça. E Knicks e Lakers era bom de ver, era o jogo pra quem ninguém queria perder, né? Aí, só que, por exemplo, como o meu time é uma draga, eu gosto de ver o Golden State pelo basquete e tal. Tem o Curry, que eu gosto muito de ver o estilo de jogo, eu gosto de ver arremessadores de 3 e tal. E vocês já falaram os times de vocês? Eu sou Knicks, o Leandro é Golden State e o Eli é Celtics. E vocês são Suns, Lakers e o KC, né? Não, que Carol, por que não? Carol, que time não é Suns? Eu sou tá. State, quais times aí, o que vocês gostam de ver, os jogadores que vocês gostam de ver, assistir jogos, assim? Como assim? O que a gente gosta de ver ou... Tipo, por exemplo, assim, eu gosto muito do Golden State, mesmo não sendo meu time de coração, né? Eu gosto muito de ver eles jogar, e às vezes eu gosto de ver algum outro time que tem algum jogador interessante. Vocês assistem jogos dos times só pra ver jogador X ou Y? Tem alguém que vocês gostam de ver? Não são os que você torce, né? Acho que tem. A Sabrina, por exemplo, ela perdeu um jogo do Brooklyn Nets por causa do D'Angelo, né, sabe? Gente, deixa eu já explicar. Eu não gosto desse jogador, não suporto esse jogador. E, então eu não assisto jogos do Brooklyn Nets normalmente quando ele tá em quadra, me incomoda. Enfim. E tem o ódio reverso, né? Tem o amor reverso também. Mas, por exemplo, antigamente eu só assistia jogos do Lakers. E quando eu comecei a gravar o podcast com as meninas, eu comecei a assistir mais coisas porque não podia ficar falando só do Lakers, né? Então, embora eu ainda fale bastante. Só que eu comecei a desenvolver, sei lá, amor por outros jogadores, que nem o meu jogador favorito na NBA, que hoje não é o melhor jogador, mas é o Joaquim Noah, que era do Bulls. Já foi o melhor jogador? Agora sim, porque ele não, o meu, é que assim, ele era o melhor pivô, assim, da NBA. Eu sou apaixonada por pivôs, então pra mim é a minha posição favorita, então eu assisto normalmente, torço mais por times que tem pivôs que se destacam. Então, o Nuggets eu gosto de ver por causa do Jokic, eu tenho gostado de ver o Bucks, eu tenho gostado de ver... tem bastante coisa que a gente gosta de ver. E tem jogadores que jogam muito bem, tem times que fazem um jogo muito bonito. Por exemplo, o Golden State Warriors em si é bonito o basquete deles, apesar das bolas de 3, eles fazem muito mais do que isso na quadra. Ver jogo do Kawhi Leonard é sempre maravilhoso, porque ele joga tanto defesa quanto ofensivamente, ele joga dos dois lados da quadra sempre muito bem. E tem jogador que sabe arremessar, as bolas caem, mas ele não faz algo a mais, ele não faz algo bonito para aquela bola cair. E aí você vê menos jogos dessas pessoas do que de outros que dão mais show. Eu gosto bastante de assistir o trabalho dos técnicos. Então, além da questão dos jogadores, eu gosto de avaliar essa questão, né? Esse ponto. E o Nuggets
foi um time que teve um trabalho muito legal dentro e fora de quadra. Então, e o Bucks. Eu acho que nessa temporada acho que são meus 2 times favoritos de assistir. Eu gosto de assistir o LeBron, onde ele esteja, sempre gostei, enfim. É um show à parte. Apesar de ter que ver o Nuggets, o Lakers, a gente assistiu o LeBron, né? Fazer o quê? Não tem como. O Warriors, eu tô acostumada com o Durant. Ainda não esqueci, ainda não superei. Eu gosto muito de assistir o Warriors. E a gente fala... Já são 2 podcasts seguidos da Agatha falando do Durant, a bichinha. Enfim, e eu acho bem legal. A gente tinha mencionado, né? O Warriors perdeu o Durant nesses primeiros jogos, mas ainda tá bem. Mas a gente acabou não falando que o Warriors também tá com Cousins, né? Que é outro All-Star, pivô. Esse é um pivô raiz também, acho que ele fica bastante tempo lá embaixo e é incrível. Né? Então eles já perderam 2 All-Stars, mas ainda estão com 3. É um time que vai demorar um pouquinho ainda pra ser batido aí nesse sentido. O pessoal esquece que o recorde de 73 vitórias foi feito sem Durant, né? O pessoal acha que o Warriors é só Durant e esquece que tem um puta time ali, né? Exato. Era uma das coisas que a gente tava até comentando sobre isso, né? Porque acho que foi no jogo 3... contra o jogo 3 ou foi o jogo 4? Foi o jogo 3. Contra o Rockets? Contra o jogo 3 contra o Rockets. Isso. Que o Curry, ele tava muito mal, assim. Ele tava errando umas bandejas que o pessoal dizia, minha gente, pelo amor de Deus, o Curry não erraria esse tipo de coisa. Foi o que ele tentou enterrar, né? Isso. E aí saiu todo mundo chamando o Curry de pipoqueiro e tal. Aí eu fiquei dizendo, gente, como é que vocês são capazes de chamar o Stephen Curry de pipoqueiro se foi ele que colocou o Golden State Warriors nesse patamar, sabe? Tudo bem que o estilo do Golden State mudou totalmente com a entrada do Kevin Durant. Mudou totalmente. Agora eles trabalham muito no isolation, né? Que a isolation fala tipo, você criar todas as jogadas, a maioria pelo menos, em prol de um jogador. Então, tipo, as bolas do Golden State, na maioria das vezes, elas acabam sendo finalizadas com Kevin Durant. E teve até uma entrevista do Draymond Green, depois do jogo 5 contra o Rockets, que foi quando o Kevin Durant se machucou. E ele disse bem assim, olha, a gente fica muito preguiçoso quando o Durant tá em quadra, porque a gente sabe que se a bola for nele, ele vai resolver. E aí você meio que não via tanta coletividade nas partidas contra o Rockets. E depois que o Kevin Durant saiu, você consegue ver o Golden State Warriors da temporada 15-16, né? Que é um time muito mais coletivo, é um time que tem o Stephen Curry e o Klay Thompson trabalhando muito bem juntos. É um time que tem o André Iguodala, que por sinal é o meu jogador favorito. Nossa, ele é demais, eu amo ele. Que jogador sensacional. Meu Deus, ele é sensacional. E tipo, se você for, pra quem é fã de box score, vai se perguntar por que o Iguodala ele mal pontua, tal, não sei o quê. Mas aí quando você vai ver o jogo dele, o que ele faz em quadra, o quanto que ele acrescenta pra equipe, é uma coisa surreal, sabe? É uma coisa muito surreal. E aí você vê um time muito mais coletivo. Então tá muito mais legal de assistir o Golden State Warriors agora. Eu particularmente prefiro nem que Durant volte, porque a gente só precisa de um jogo agora pra fechar a série, né? Tipo, ele não precisa voltar. Se ele quiser voltar na final, massa, porque a gente vai precisar de muita ajuda, porque provavelmente a gente vai pegar o Bucks, né? E o Antetokounmpo é um cara que... imparável, né? Meu Deus, como para Antetokounmpo, ninguém tá descobrindo até agora. Um armário daquele passando ali, não tem como parar. Exato. O Antetokounmpo é tipo o Thanos, sabe? Com pelo menos 4 das joias do infinito. Caminhando para 5, né? Porque agora ele começou a chutar de 3. E tá começando a cair. Eu acho legal dos Warriors porque todo mundo sabe que o melhor jogador é o Kevin Durant. Só que se o Durant sai, os Warriors continuam ganhando. E se o Curry sai, os Warriors viram uma naba. Os Warriors perdem pra todo mundo sem o Curry. É incrível isso, sabe? A diferença que ele faz é incrível. Curry, recebe 4, recebe 3, 2, 1, vai pro arremesso e cai! O brinquedinho assassino fatal monumental! Não tem coração, não tem piedade! E a média dele é incrível, porque eu vejo esses dias alguém, no draft, os caras falaram, né? Tipo, acho que o melhor que tinha a melhor média de pontos tinha 12 pontos. E a média de pontos do Curry é 35, sabe? 32, é surreal, sabe? É o dobro de um jogador de draft. Então, que já é um craque, né? Então, tu imagina isso. É muito surreal o número de pontos que ele faz. Exato.
E aí, voltando para a questão dos jogadores, eu gosto muito de ver o Iguodala jogando, o Curry também. Amo o Embiid. Ele pode ser assim, tipo, o cara mais odiável do momento, mas eu simplesmente adoro ver aquele cara jogar, né? Eu também gosto muito de assistir o próprio LeBron James, porque o que ele faz em quadra é um negócio... Papai, né? Papai é foda. É foda, a gente tem que dar o braço a torcer. É claro para LeBron James. Restam 5, 4, 3, 2, 1. Pro arremesso e cai! Fatal! Papai Lebrão! Papai Lebrão! Minha mãe do céu! Minha mãe do céu! Lebrão, ladrão! Ele arrasou! Ele roubou meu coração! Roubou o meu coração. E tem o Kawhi. Meu Deus, o Kawhi, eu acho que ele tá no meu top 5, sabe? Um jogador, assim, muito completo. Muito completo. Eu fiquei muito triste temporada passada que ele não jogou muito, né? Devido à lesão e devido a todos os problemas que ele teve com o San Antonio Spurs. E agora ele tá simplesmente descontando tudo que ele não fez na temporada passada. Então esses são os meus jogadores, assim, que eu simplesmente amo assistir. E assim como a Sabrina, logo quando eu comecei, eu ficava assistindo só o jogo de um determinado time. E aí com o podcast a gente conseguiu meio que abrir a mente, sabe? E começar a ver jogos de outros times e ver que outros jogadores são simplesmente fantásticos e assim vai. Tem também o Ben Simmons. Eu adoro ver aquele australiano que vai ser Roy de novo esse ano jogando. Meninas, então pra encerrar, eu queria saber quais são as apostas de vocês, quem vocês acham que vão ganhar, ou por quanto, se vai ser fácil, se vai ser pau a pau. Vocês acham que vai ser Warriors e Bucks mesmo? Acho que a final vai ser os dois. Mas não acho que vai ser fácil, não. Eu acho que o Bucks vem pra dar um trabalhinho aí pro Warriors. Enfim, é o que eu espero, pelo menos, né? Eu gosto muito do Bucks e eu ia ficar muito feliz de ver o Bucks ganhando essa temporada. Mas não custa nada sonhar, né? Já tô acostumada a ser iludida com o meu time, não importa de iludir com o outro. Então, vou ficar na torcida pelo Bucks, mas eu adoro ver o Warriors jogar. E vai ser uma série muito legal de ver, porque acho que são meus dois times preferidos da temporada, assim, de assistir. Então, vai ser bem legal. Carol, quer falar? Não, eu acho que essa final vai ser Bucks e Warriors. Você acha que vai ganhar quem? Eu acho que vai ser Warriors. De novo. Vai ser a quarta? Vai ser a quarta deles? A quinta consecutiva, exato. Acho que vai dar o Warriors. Mas eu acho que não serão jogos fáceis, sabe? Porque o Bucks, ele tá um time simplesmente sensacional. Né? E é um time que a gente achava que só tinha Antetokounmpo, pelo menos eu, assim, né? Não, o Antetokounmpo vai carregar o time, mas não. Tem o Brook Lopes fez uma partida fantástica, acho que foi no primeiro jogo contra o Toronto, e aí nesse segundo teve o Ilyasova e o Mirotic também, que fizeram partidas assim fantásticas. Então eu não sei muito o que esperar do comportamento do Bucks perante o Golden State, sabe? Mas será uma série muito difícil. Tomara que vá bater os 7 jogos aí, que pra todo mundo ter um infarto no final logo, e vamos que vamos. E eu, né, bom, concordo com a Carol. Inclusive no meu bolão tá lá Warriors e Bucks na final. Então, eu já esperava, apesar de ter errado todo o caminho, os finalistas eu acho que eu acertei. Todo o resto eu errei, mas beleza. E provavelmente o Warriors ganhe. Eu espero que o Bucks consiga ganhar pelo menos o primeiro ou o segundo jogo para dar um fôlego para essas finais, porque na temporada passada o Cavs perdeu a chance que tinha de ganhar ali dos primeiros jogos. Acho que foi o primeiro ou o segundo que teve aquela bola esquisitíssima, né, do J.R. Smith, que era um jogador que tinha só que acertar uma bola e ele saiu correndo com a bola pro lado contrário da quadra. Pra quem não viu essa cena, procurem. Icônica.
Então, imagina o jogador que... E aí o time já... Aí quando você perde os primeiros jogos, o time já vem muito desmotivado para jogar os próximos, principalmente quando é contra um time que já ganhou 4 vezes as finais, sabe? E aí a gente... Eu espero que o Bucks ganhe, assim, o primeiro ou o segundo jogo, pra série se esticar um pouco mais e a gente ter pelo menos ali um jogo 5, um jogo 6, mas ainda acho que dá Warriors. Embora eu quisesse que o Bucks ganhasse dessa vez. Trabalho aí que foi bem bonito essa temporada. Inclusive, melhor aproveitamento do que o Warriors em questão de vitórias, embora tenha jogado na Conferência Leste, que acaba sendo um pouco mais não fraca, mas um pouco mais frágil do que a Oeste, que tem jogadores mais famosos e fortes. E você, Lelê, você acha que vai dar quem? Eu acho que o Bucks deve ir pra final com o Golden State. Deve ser um jogo, uma série bem parelha, bem difícil, e o Golden State vai ganhar de 4-1. Basicamente vai ser isso. Caramba. Mano, eu quero me iludir também, porque eu gosto quando vai pro jogo 7, porque aí o jogo 7 é aquele decisivo, tá ligado? Tipo, quem ganhar ali é o campeão e já era. Quando acaba antes, eu acho um pouco broxante, assim, é ruim. Mas a tendência, mano, é que o Golden State feche, sei lá, ganha 2 jogos em casa, consiga uma vitória fora e aí já coloque a pressão em cima dos Bucks no quarto jogo, e a tendência de ter uma varrida é grande, a chance de ter uma varrida. Mas eu acho que o Bucks ganha pelo menos um jogo, então eu aposto em 4-1 aí na série. E você, Rogerinho? Falta você. Eu acho que da Golden State é o time mais sólido, né? Na defesa, tanto na defesa quanto no ataque. Eu acho que é mais ou menos por aí que nem o Lelê falou. O Bucks, acho que o Bucks passa, já tá com 2-0, se eu não me engano. Em cima do... 2-0. Em cima do jogo hoje, né? Dos dinossauros, né? Tá hoje já é pra ser o 3-0. E daí o Golden State também já tá com 3-0 em cima do Portland. Acho que dá Golden State e Bucks. E acho que dá um 4-1 também aí. No máximo um 4-2. Acho que o Golden State leva esse título. Acho que o Kevin Durant sai depois desse título também. E fica um pouco mais equilibrado. Eu queria aproveitar só para perguntar, antes de nós encerrar aqui, última perguntinha rápida. O que vocês acham que ainda pode acontecer para ficar mais equilibrado? Porque hoje a maioria das estrelas estão no Oeste, né? E o Oeste tá muito mais forte que o Leste, né? O que vocês acham que a NBA vai fazer alguma coisa, interferir de algum modo para isso? Porque já faz alguns anos isso, né? Que o Oeste tá todo mundo indo pro Oeste e pro Leste fica a raspa do tacho, né? Eu ouvi o último episódio do podcast NBA das Minas e, segundo a Agatha, pra ganhar do Golden State só matando alguém. Mais ou menos. Caraca. Não sei se vai rolar isso. Acho que a NBA não vai deixar acontecer. Tem que ser o Curry, né? Incendiando as pessoas. Tu não sabe se eu... Mas essa temporada aí, depois que acabar, né, off-season, ela vai ter bastante troca. Vai ser uma off-season bem legal. É uma das mais legais dos últimos tempos. Tem muito jogador, principalmente esses importantes. A gente tá falando de Kyrie Irving, o Durant, o Klay Thompson, o Anthony Davis, que vão estar na free agent. Então vão estar disponíveis para ser trocados para qualquer time. Então a gente vai assistir um monte de gente dando tudo em troca desse pessoal. Vai ser bem legal. Então acho que na próxima temporada a gente já vai ver um cenário um pouco mais espalhado. Já tá acontecendo, né? As últimas 4 finais, né? O Golden State ganha 3 e o Cavs ganha 1. Foram os 2 nas finais. Hoje a gente já teve um cenário totalmente diferente, né? Aí de matchup, e agora vamos pegar uma final que vai ser o Golden State aí, querendo ou não, mas com um time inédito. Então já tá começando a mudar esse quesito. E os times do Leste acabaram surpreendendo. A gente começou a temporada achando que o Leste ia ser muito pior, que não ia dar em nada o Leste, que não ia ter briga pelas vagas nem dos playoffs, assim, do Leste. E os times se organizaram tão bonitinho, assim. O Oeste tá brigando lá em cima, beleza. Mas o Leste não tá tão caído assim. Então, talvez agora, como a Agatha falou na Free Agency, já alguns jogadores queiram vir fazer o nome lá no Leste, onde você tem, inclusive, mais chances de ganhar jogos, visto que ainda tá um pouco mais fácil do que no Oeste. Eu só assino embaixo pelo que as meninas falaram. Se o LeBron tivesse ficado no Leste, seria Golden State versus o time do LeBron no Leste na final, né? O time do LeBron. E com certeza a NBA não vai se meter nisso. Assim, palpite meu. Não tem por que eles se meterem agora. Principalmente que tá mudando o cenário. É meio que a NBA, ela se arruma por si só. A não ser que precise, como era o draft. Algumas mudanças. Você pode perceber que eles fazem mudanças bem sutis, bem pequenas, que normalmente já tendem a alinhar todo o resto, assim, na liga. É bem eficiente a NBA, na verdade, né? Era isso que eu ia falar agora, Sabrina. As pequenas mudanças a gente já viu muito mais equilibrado agora, justamente por causa da mudança do draft, porque isso afetaria
totalmente os times, afeta, na verdade, os times do leste, né? Não é à toa que a gente teve aí a surpresa que foi o Pelicans pegando a primeira pick. E eu acho que, como a Agatha bem ressaltou, a Free Agency vem aí. Tem o Golden State Warriors, tem pelo menos 3 jogadores, porque o Draymond Green também, ele é Free Agent, mas eu acho que ele vai receber um max contract. E aí tem o Kevin Durant, o Klay Thompson, Anthony Davis, o próprio Kyrie Irving, o próprio Leonard, que a gente não sabe se ele vai continuar no Toronto, o Jimmy Butler, que a gente não sabe se ele vai continuar no Philadelphia. Então, tipo, tem muitos jogadores de peso, muitos jogadores All-Stars que estarão disponíveis nessa temporada. Então, aí é só as equipes do leste começarem a mexer, quebrar os cofrinhos, né, diga-se de passagem, e ver como é que vai acontecer. Seremos testemunhas dessas trocas todas. Mas eu queria saber, pra finalizar, pra quem conheceu o NBA hoje e de repente se interessou pelo esporte, pelo basquete e tal, a gente tá chegando nas finais, e quando começam as finais e onde as pessoas vão poder assistir? A partir do dia 30 agora de maio já começa o primeiro jogo, e as transmissões serão ESPN, que tem os direitos? ESPN, a Band conseguiu os direitos. E a Band, então, assim, quem não tem TV fechada vai conseguir assistir. E tem o League Pass também, né? Que é o aplicativo da própria NBA, que se você, enfim, pode comprar um jogo ou comprar um mês, mas o jogo, se eu não me engano, é R$3,90. Então quem não tiver TV e tiver aí computador, celular, vale muito a pena utilizar o League Pass, porque além de assistir a partida ao vivo, enfim, consegue assistir com a transmissão do Brasil, dá pra assistir com a transmissão internacional, ainda tem uns novos modos de jogo que tá muito legal. Tem o Coach Mode, que mostra as jogadas, mostra o pick and roll, mostra os jogadores fazendo. Tem o Player Mode, que mostra aí a porcentagem de arremesso, e tem o Mascot Mode, que eu ainda não vi. Eu acho que foi o único que eu não vi ainda. Eu também não vi, não, mas me disseram que eu fico no Coach Mode, né? Mas o Mascot Mode mostra solta-fogos, mostra as comemorações quando os jogadores acertam as coisas. E eu acho que, pra quem é cliente também, tem... Acho que... Eu não lembro qual que é o plano, mas eles liberam o League Pass gratuitamente. É só... Acho que é o Vivo Controle, que aí você tem lá o acesso ao League Pass também. Eles transmitem os jogos também. É um jogo por semana tem direito, não são todos, né? E também não é de qualquer time essa. Sim. É um jogo sorteado. Então, eu acho que a Vivo, não sei se eles vão liberar as finais. Mas pra quem estiver em São Paulo, ainda tem a oportunidade de ir lá assistir na NBA House, que vai ser um espaço... Não, todo ano eles fazem NBA Finals, dessa vez eles vão fazer... A própria NBA Brasil vai fazer NBA House. Então, pra quem mora em São Paulo, é um espaço temático, com telão. É só entrar lá no site da NBA e tem os ingressos. Dá pra ir de dia só pra conhecer, né? E dá pra ir também na noite de jogo. E sempre vai um jogador lá, né? Tipo, um jogador brasileiro famoso vai lá ver o jogo. Esse ano eles anunciaram até as Lakers Girls. As meninas, as cheerleaders do Lakers vai o mascote do Hawks, normalmente vão alguns jogadores. Eles fazem bastante atrações. Então, do dia 30 de junho até, sei lá que dia até o Golden State fechar. De junho, vai ficar. Não, mas durante o dia ainda fica até o dia 16 de junho, ainda fica rolando lá umas atividades. Mas as noites de jogos até o Golden State Warriors terminar. Fechar o caixão. A parte mais importante, eu acho que nós estaremos lá também. Então, essa é a atração principal. Isso sim é uma atração, viu, gente? Vamos lá visitar o NBA das Minas. Era isso que eu ia dizer. Se você não é de São Paulo de Aracaju, chama pra cá e assistir o jogo que eu tô disponível. Boa, Carol. Então é isso, meu querido Milk. Fizemos aqui um grande resumo sobre esse esporte maravilhoso basquete, essa liga NBA. Eu espero que vocês tenham gostado. Afinal, a gente chamou essas meninas de peso. E aí, agora o espaço de vocês, meninas. Façam um jabá, onde é que as pessoas podem encontrar vocês. Além da NBA House, onde é que escutam. Fique à vontade. Em primeiro lugar, resumo mais ou menos, né? Mais cornetadas do que resumo, né? Alfinetados também, né? Acho que deu pra entender. Acho que deu pra entender. Pra encontrar o NBA das Minas, a gente normalmente cobre mais os jogos e as notícias pelo nosso Twitter. Então é
Pod NBA das Minas no Twitter, o Demudo. Se vocês quiserem escutar, NBA das Minas está disponível no Spotify, nos principais agregadores de podcast como Castbox, WeCast, iTunes também. É só colocar lá NBA das Minas. Se vocês não localizarem, vai lá no feed da Central 3 ou no site da Central 3 mesmo e vocês conseguem escutar aí o nosso podcast. E no Instagram, que a gente está usando bastante agora também, só entrar lá no Instagram, NBA das Minas Pod, Demudo também, e lá a gente está gravando agora vídeos com, ou a gente faz recapitulações dos vídeos, das séries, ou a gente faz uma préviazinha dos jogos. Então, durante esses playoffs, a gente está gravando quase todos os dias algumas coisinhas lá para vocês se prepararem para os jogos ou saberem como foi a série. Vocês falaram que vão estar na NBA House. Você já sabe o dia que vocês vão estar lá? O primeiro jogo, eu e a Agatha estaremos lá. E acho que o terceiro jogo, Agatha. Tô sabendo agora. É isso aí que a Sabrina falou. E aí, se tiver jogo 6 e 7, estaremos lá também. Pronto, é isso. Show. Eu queria agradecer de novo vocês pelo convite. E como a gente falou, não sei se vai entrar no episódio, mas né? Tinha comentado, a Agatha já tinha dado uma ideia, como era legal a gente também falar de NBA para pessoas que às vezes não gostam tanto do esporte ou não conhecem ainda, ou conhecem, mas não entendem algumas coisas. Espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês. Se tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa, chama a gente, chama na DM, a gente sempre ajuda, manda canal, manda vídeo, o que a gente puder. Se alguma menina escutar, temos aí um grupo no WhatsApp, quiserem entrar para conversar, trocar uma ideia, estamos aí e esperamos que vocês continuem dando espaço para mulheres falarem sobre esporte. E é muito legal de saber que a gente tem uma galera que nos escuta, enfim, só queria agradecer mesmo. Na verdade, a gente quer agradecer vocês porque, como eu falei, né, a gente manja, né, a gente é fã, tal, curte, e aí quando a gente sabe que tem mulheres que estão falando desse esporte, a gente fica muito feliz. E o que a gente sempre apoiou foi que Miopia sempre abre espaço para as mulheres, como o Roger até falou, né? A gente não tem uma convidada, ou a gente não tem uma integrante mulher fixa, então sempre quando surgem esses assuntos, a gente sempre vai dar prioridade para a mulher, entendeu? Porque o podcast é feito sempre por homens e tal, então a gente quer abrir esse leque aí. Então, muito obrigado, viu? Ficou muito legal esse episódio. Legal mesmo, cara. Muito bom mesmo. Foi muito divertida a gravação. A diferença é quando grava a gente que manja, né? Não a gente. A gente que entende do assunto, né? Então é isso. Obrigado. Obrigado, meninas. Obrigado, senhores. Obrigado você, Miopi, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. Ei. As nossas redes sociais, querido. Vai estar na descrição. Vai estar na descrição. Eita. Sem tempo, irmão. Tem jogo hoje, viu? 8 horas. Exato, exatamente. A Roger até me cortou, só vou dar. Tchau! Rolling Stones without the satisfaction. While y'all are relaxing, we taxing and calling our cars time for mashing. Just learn from the passion. And that passion is the rage and the furious. Rampage and we serious. We nutty and rough, plus delirious. Ain't no fear in us. I don't have to listen to you, 'cause I'm still gonna do just what I wanna do. Won't you leave me alone? It's my life. Oh no, we don't have to listen to you, 'cause we still gonna do just what we wanna do. Won't you leave us alone? It's our life. Ficou nervoso. Calma aí. O Eliel respirou parecendo Hortência pra fazer um arremesso. Ele deu aquela respirada de quem vai jogar um lance livre, sabe? Exato, a Hortência. Nossa, eu senti a tensão daqui. Parecia um jogo 7. Aquele lance livre que o LeBron sempre erra, né?